Que a paz esteja convosco, Deus os abençoe. Fiquem um tempo fora do ar aí por conta de uns problemas técnicos, mas estamos de volta aqui. Bom, hoje eu queria refletir com vocês acerca de um salmo muito conhecido, de um texto muito conhecido, que é o Salmo 1, não é? Diz assim: bem-aventurado, ou dependendo da sua tradução, feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Ainda diz o 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então vamos lá. O segredo da felicidade, o caminho da felicidade, a chave mágica das coisas todas, na verdade a gente vai ver no verso 2. Né? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. E eu estava fazendo uns estudos esses dias, e lendo um livro que eu tenho aqui em casa, eu vi algumas colocações do termo meditar, né? Porque se você for pegar lá o dicionário, vai falar meditar é você pensar, refletir, analisar, questionar, enfim, né? Mas dentro dessas situações, eu até devia ter pego o livro para mim falar a referência para vocês, diz que na verdade você aplicar, né, o conhecimento que você absorve. E aí eu passei, acho que faz uns 3 dias isso, e esses 3 dias que eu tô, puxa, eu preciso fazer uma live e falar sobre isso, eu preciso fazer uma live e falar sobre isso. Acordei hoje e falei, vou fazer a live, e acabei fazendo outras coisas e não fiz a live. Mas se você parar para pensar, na verdade a Bíblia ela vai te dar vários segredos para que você seja feliz, não é? A minha filha até mandou um post para mim hoje falando, né, de como o Senhor é bom, como a bondade do Senhor nos permeia. E que na verdade é isso, a bondade dele é revelado através desses conselhos, né, desse caminho que ele trilha para nós e nós sermos felizes. Um tempo atrás, eu não vou me lembrar a data correta, mas algum tempo atrás teve um livro que foi lançado e esse livro ele fez o maior sucesso, né? Depois fizeram outros livros baseados nele, enfim. E que livro que é esse? É O Segredo. Né? O segredo. O segredo é, ó, você vê e você começa a acreditar e tal. Cara, é um best-seller. Que na verdade o segredo é o que está na Bíblia, aquilo que Jesus falou. O que Jesus falou? Tudo é possível ao que crê. Que é o que o livro O Segredo faz. Você precisa ver e você precisa acreditar para que essa coisa se torne verdade. Então tudo é possível ao que crê. Jesus ele disse isso. Não é? Se a gente lesse a Bíblia, talvez esse escritor não tivesse feito tanta fama, mas graças a Deus que ele fez, porque consegue também ser abençoado dessa forma. Mas se você pegar várias outras situações hoje do mundo contemporâneo, do mundo moderno, você vai ver que a gente encontra as bases desses ensinamentos através da Bíblia Sagrada. Por exemplo, 5S, né? A maioria das empresas acabaram adotando esses 5S. O que é os 5S? Alguém criou um método para deixar a vida profissional, não só profissional, né, mas para deixar a vida mais dinâmica, que é chamado de 5S, que é o senso, né? Senso de organização, senso de utilidade. E aí você pega esse 5S e a aplicação desse S, você pega lá e está na Bíblia. O que está na Bíblia falando sobre o 5S? Fazer tudo com ordem e com decência, não é? É impossível você fazer as coisas com ordem num ambiente onde não está se aplicando os 5S, né? Então a gente
vê que tem muitas coisas que a Bíblia nos ensina, que hoje faz um sucesso, que as pessoas alteram algumas coisas, e você começa então a perceber que no fundo, a Bíblia, ela tem então fundos de verdades que, se aplicado, pode trazer para nós muita felicidade, não é? E aqui no Salmo 1, ele vem falando, né, que de algumas coisas que a gente não pode fazer, tipo andar segundo o conselho dos ímpios, né? Eu já disse em outras lives, eu sempre falo quando o Senhor nos permite. Existem pessoas que elas têm sempre um bom conselho para te dar de como solucionar sua vida. A vida dela é que nunca funcionou com esses conselhos, não é? Então é complicado isso. Mas vamos analisar o que nos interessa mais, né, que é a lei do Senhor. Então, primeiro passo que eu quero dizer para você é assim: o mundo está cheio de teoria, filosofias, e isso é bom, né? Não é ruim não. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que questionar, né? O questionamento faz a gente crescer. O mundo está cheio de teses, enfim, né? Mesmo dentro daquilo que é chamado de evangelho hoje, existem muitas ramificações. E às vezes a gente acaba então seguindo essas ramificações e abandonando o caminho da verdade. Então vamos lá, vamos falar de felicidade de um modo global, né? Eu não vi que hora que eu comecei a live, mas são 10h20, quando for mais ou menos 10h40, no máximo eu já quero acabar essa live, tá? Aí depois, se não esgotar o assunto que eu quero falar, a gente continua numa próxima live, provavelmente amanhã pela manhã. Então vamos, né, falar de um modo global, porque a felicidade, ela é algo que precisa ser global, né? A gente não tem como ser feliz numa área só se as outras áreas estiverem desequilibradas. Então vamos pegar a sociedade, vamos pegar então não o menor grupo, mas a menor célula social, que é eu, não é? A Bíblia fala muito sobre essa questão do eu, do pessoal. Por exemplo, no questionamento, né, Mateus 23, se eu não estiver enganado, que Jesus é questionado acerca do maior dos mandamentos, o mais importante dos mandamentos. Jesus, ele diz assim, ó, é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, não é? Então veja que é um círculo, né? Porque eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o próximo, mas primeiro eu preciso aprender a me amar para amar o próximo, para chegar a Deus. Então eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para mim. A felicidade, ela é a minha felicidade, a minha paz, ela precisa começar com a minha vida. Eu preciso ter orgulho de ser quem eu sou, eu preciso ter uma vida disciplinada na alimentação, eu preciso ter uma vida disciplinada nos conteúdos mentais, filosóficos, acadêmicos que eu absorvo, para que isso não dê em mim um nó, né? Então, a palavra ela vai falar sobre isso. Ela vai falar assim, ó, se alguma coisa é verdadeira, se ela é boa, de boa fama, se ela tem virtude, se algum louvor existe nisso, pensa nessas coisas. Hoje a gente percebe que muitas pessoas sofrem porque elas só pensam em mal. Elas só pensam em guerra, miséria, fome, pandemia. Elas não têm um pensamento de coisas boas. A mente dela está contaminada pelo mal. E tudo é negativo, tudo é ruim, né? O hospital que não presta, o governo que não presta, a sociedade que não presta, a igreja fulana que não presta. Porque a mentalidade dela só se alimenta desses pensamentos ruins. Então, essa pessoa ela nunca vai encontrar paz, ela nunca vai encontrar felicidade se ela não lembrar que a Bíblia diz. A Bíblia diz que algumas coisas é bom não lembrar, né? Ela não fala assim, não pense nessas coisas, mas ela diz, pense nisso. E se você pensar nas coisas boas, nas coisas que são louváveis, nas coisas que são verdadeiras, não é? A fake news vai deixar de fazer tanto sucesso, os vícios de profecias do inferno vão parar de fazer sucesso e a gente vai acabar então tendo muita paz, muita felicidade pessoalmente. Fora isso, a Bíblia fala sobre uma vida plena, né?
que você pode ter não gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, não sendo ansioso, né, lançando as suas ansiedades sobre Deus, não ter preocupações excessivas com as coisas que estão além do seu domínio. Veja que Deus, Ele traz conselhos para a sua vida pessoal que vai te ajudar bastante. Se você refletir e pensar, por que eu não posso ficar preocupado com o dia de amanhã? Né? Por que eu não tenho que... mas e se acontecer? Porque a maioria das coisas que nos assustam do amanhã são coisas que não são reais. Né? São possibilidades que podem ou não se tornar realidade. E a gente sofre muito com essa insegurança, com esse medo. Vem o ladrão, vem a guerra, vem isso. Umas coisas que a gente acaba sofrendo, projetando isso, né? Expectativas erradas, e a gente então acaba sofrendo antecipadamente por coisas que às vezes nem acontecem. Olha a preocupação de Deus, como que quer que você seja feliz, né? Então, nos seus pensamentos, nos sentimentos que você tem, nos seus relacionamentos, que a gente vai começar a falar daqui a pouco. Mas, a princípio, Deus quer que você tenha paz e felicidade em você, não é? Porque se você não conseguir essas coisas com você, você não vai conseguir com outros. Não adianta. Às vezes eu vejo casamentos que acabam, e quando a gente vai tentar entender, conversar, às vezes são amigos, né? Casamentos de amigos também acabam, não são só pessoas desconhecidas que passam por isso. E a gente quer ajudar, porque são amigos, assim, mas são um casal amigo, né? E você vai procurar saber, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu me entreguei por ele, eu deixei de viver por ele. E esse foi o erro do seu casamento ter dado errado. Você deixou de viver, você não soube se amar, não sabendo se amar, não amou o seu cônjuge, não tinha como isso acontecer, tá? A Bíblia vai dizer isso. Se você não souber se amar, você não sabe amar mais ninguém. Se você acha isso, que você está deixando de viver por alguém, você está errado. Né? Viva intensamente, que essa pessoa que você diz amar, ela vai se sentir muito mais feliz. Né? Então, você tem que ter esse relacionamento com você, se amar, se respeitar, ver o que a Bíblia fala sobre os seus pensamentos, sobre sua alimentação, né? Existe uma mentira no inferno, né? Eu luto contra as mentiras. Existe uma mentira que é muito aceitável. Eu não sei como que o povo que se diz evangélico, eles vivem debaixo dessas maldições, debaixo dessas mentiras que são criadas, e para eles está tudo bem, não é? Eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de brincadeira, esse tipo de piada acerca do cristianismo, né? É uma coisa que realmente me constrange, assim, sabe? Me deixa mesmo, assim, indignado. A Bíblia diz, irai-vos, e eu tenho todo o direito em Deus de me irar. Eu não posso pecar, né? Eu não saio socando ninguém, não saio violentando ninguém. Às vezes tenho vontade, né? Mas não saio fazendo isso. Mas essas coisas me irritam, né? Por exemplo, o crente não bebe, mas come demais. Não, o crente não come demais. Quem come demais não é um crente 100% crente, não é? Cada um de nós temos necessidades diferentes de alimentação. Então a porção que eu como, a minha porção cotidiana é uma, não é? Que é diferente, por exemplo, da porção dos meus filhos. Né? Tem filhos que comem mais, filhos que comem menos, não é? Enfim, cada ser humano tem a sua necessidade em si de alimentação. Quando as pessoas dizem que o crente come demais, ela não está falando sobre essa diferença, né? Ou essa necessidade que você tem de se alimentar. Geralmente ele está falando de um pecado cometido pelos cristãos, que é a glutonaria, o comer excessivamente. Então isso é pecado. Então o crente não faz isso, não é? O crente não vai pecar na hora da alimentação. E se você pegar hoje alguns problemas de saúde, né? Você vai ver que eles estão diretamente relacionados à má alimentação, ao comer excessivamente, ao comer algumas substâncias excessivamente. Então Deus se preocupou com isso, né? Se a gente lesse a palavra de Deus na forma de nós nos alimentarmos, a gente saberia disso, né? O cuidado que nós devemos ter. Veja, por exemplo, quando Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo, não é? Você pensa no seguinte:
Existem algumas coisas engraçadas da vida, né? Eu vi um influencer dizendo o seguinte: a gente perde quando a melhor taça, o jogo de jantar, o melhor jogo de jantar fica para as visitas, não é? E os de casa não recebem esse melhor. E é engraçado porque quando a visita vem em casa, que ela anuncia que vem, então eu vou passar o fim de semana na sua casa, a gente corre a ordenar a casa, a gente corre a adornar, se possível for fazer uma faxina geral, deixar tudo nos conformes, para que a pessoa quando chegue se sinta bem, se sinta confortável, se sinta agradável naquele ambiente em que você possui, não é assim? É assim, não é? É assim, eu não sei que alguns distúrbios sociais, psicológicos existam na sua vida. Geralmente é isso, quando você sabe que vai receber uma visita, você adorna melhor a sua casa para que essa visita se sinta bem. E como templo do Espírito Santo, vai receber a visita de quem? Do Espírito Santo. Então você tem que cuidar desse templo, não é? Você tem que ter esse templo de uma forma agradável, para que a visita se sinta bem, para que a visita se sinta confortável. Então esse negócio de ira, não é, que alguns pregadores estão colocando aí, é errado, você não pode viver irado. Esse negócio de, eu não sei nem como chamar isso, né? Ficar se alimentando por exemplo, estão falando isso de mim, falando isso, sabe, isso é errado. Esse sentimento de isolamento que a gente tem às vezes, né? Porque parece tão difícil se relacionar hoje, a gente quer se isolar, isso também é errado. Tem muitos sentimentos, pensamentos que não condizem com o Espírito Santo. Se ele chegar em nós, e estiver em nós, não vai ser legal. Mas tem a parte da saúde, não é? Porque imagine que a saúde é como uma faxina desse templo. Se o Espírito Santo vier me visitar e eu estiver doente, ele também não vai se sentir bem dentro de mim, não é como um templo dele. Então, eu preciso manter minha saúde, eu preciso me alimentar bem, eu preciso pensar nas horas de sono, eu preciso pensar em ter atividade física que me mantém. Não é essa questão só de academia, de fitness que a gente vive hoje, né? Se você pode, você gosta, muito bem, vai fazer pedalada, vai caminhar, né? Vai procurar uma academia, se você gosta disso. Eu não estou criticando, eu acho saudável, se é para o seu bem, vai fazer bem para sua autoestima, vai controlar aí a sua ansiedade, legal, vai lá, faça. Mas são atividades que a gente precisa ter, né? Hoje a gente vive muito preso à tela de celular, tela de televisão, jogado no sofá, essas coisas, comendo. Isso tudo então faz mal. E a gente precisa ver. Na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente deve meditar dia e noite, ela nos aconselha a fazer isso. Algumas coisas nós podemos comer, algumas coisas seria bom a gente evitar. Tudo na Bíblia Sagrada, não é? Olha só então, como ela é poderosa para que a gente seja feliz, né? Como a Bíblia tem esse poder de nos fazer feliz. Mas esquecendo um pouco né? Esquecendo um pouco o ser humano em si. Depois desse ser humano, a próxima célula, né, do universo, da humanidade, o menor núcleo social é o casamento, não é? E a gente assiste hoje uma situação assustadora no que se diz em relação ao casamento, né? Há muita modernidade, muitas mudanças culturais, muitas mudanças sociais, e de repente, se você vive alguma alternativa dessa, né? Eu não estou aqui para dizer que você está certo ou errado, porque você é que sabe da sua vida, mas o que eu estou falando é que mudou a visão, porque casamento, geralmente a visão que uma pessoa tinha de casamento é um homem casa com uma mulher, né, um casamento padrão, e eles viveriam o resto da vida juntos, não é? Seria meio que padronizado isso. Mas aí começa a ter outros problemas, né? O machismo, às vezes, dentro do casamento, o homem que tem uma visão não muito amigável em relação à sua esposa,
no tratamento da sua esposa. Às vezes nós vemos também o outro lado, né, o feminismo. Enfim, o casamento que deveria ser uma união, né, a junção de dois seres, hoje muitas vezes acabam num campo de batalha. Quem manda, quem dá ordem, de quem é a última palavra, né, quem toma a decisão, quem banca, quem não faz, acaba virando uma guerra. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia não. A Bíblia tem conselhos bons para que a gente tenha casamentos felizes. Se todos os casamentos, né, ou pelo menos todos os casamentos daqueles que dizem servos de Deus, fossem direcionados, controlados pela palavra de Deus, nós teríamos uma sociedade hoje muito melhor. Nós teríamos uma sociedade hoje muito mais justa, muito mais leal, muito mais humana, não é? O que acontece é que mesmo os cristãos, às vezes, eles abandonam o ensino da palavra de Deus para que vivam conselhos de ímpio, para que vivam sobre influências do mal, e eles não guardam a palavra, eles não meditam na palavra de Deus para saber o que a palavra diz sobre o casamento, não é? Então, a gente precisa pensar sobre isso. O que a palavra de Deus fala sobre casamento, não é? Existem textos que são muito conhecidos. Por exemplo, a Bíblia diz assim: vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos em tudo no Senhor. Mas se o seu marido não é crente? A Bíblia diz: em tudo no Senhor. Não é? A Bíblia não questiona a índole do marido. Mas se você quer casar, ou você é casada, seja submissa ao seu próprio marido. Ser submissa não é ser inferior, não é? Nenhuma mulher que tenha a inclinação, a inferioridade, ela pode ser uma mulher submissa. Ela pode ser uma mulher passiva, ela pode ser uma mulher negligente, ela pode ser uma mulher acomodada. Agora, uma mulher submissa ao seu marido, ela não pode. Porque para ser submissa ao vosso próprio marido, ela precisa ter um caráter muito, muito elevado. Ela precisa ter uma vida muito, muito elevada. Então, se ela não tiver isso, ela não vai conseguir. E isso prova que ser submissa não é inferioridade, não é? Existem outras habilidades, não vai dar tempo para falar agora, mas, enfim, em suma, a submissão nunca significou inferioridade. E se você for mulher e praticar submissão, eu tenho visto várias pessoas falando sobre essa questão da submissão feminina e de como isso abençoa o casamento, não é? Por outro lado, a gente tem que ver aí, né, culto de empoderamento feminino, mas tudo bem. Não estamos aqui para questionar as mudanças, mas para refletir no que diz a palavra de Deus. Agora, as mulheres, elas dizem assim: pastor, o senhor é um homem muito machista, porque o senhor vive falando que a mulher deve ser submissa aos seus maridos. Não sou eu que sou machista, isso é uma coisa que está na Bíblia, eu não posso mudar a Bíblia porque há atividades feministas por aí afora, né? Isso eu não posso fazer. Mas se você acha, você irmã, acha que o papel da mulher no casamento, por ter que ser submissa ao marido, é difícil, imagine no papel do marido. Porque você sabe que a Bíblia, ela também tem ordenança aos maridos. E um deles é o seguinte: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como, ou seja, do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma proporção, na mesma magnitude em que Cristo amou a igreja e por ela se deu. Moleza? Não é não, né? Não é não. Muitos homens de Deus, né? Muitos homens que são chamados servos de Deus, eles erram demais em seus casamentos, porque nunca meditaram sobre o que isso quer dizer, não é? Não entenderam sobre esse mandamento da palavra de Deus para os maridos.
E aí vão ter problema. Não é? Quando a gente não medita na palavra de Deus, quando a gente não examina a palavra de Deus, a gente segue conselhos de ímpios. A gente vai pegar teorias sociais, a gente vai pegar mudanças sociais, vai fazer disso regras para o nosso casamento, que deveria ser baseado na palavra de Deus. Então, se você quer ter felicidade no seu casamento, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa saber o que a palavra de Deus fala sobre o casamento. Você precisa estudar isso constantemente e pensar, né? Porque veja só, eu falei da submissão e como as pessoas entendem errado, esse amor de Cristo pela igreja, muita gente também, não é você ler isso, então Cristo morreu, eu vou morrer pela minha esposa. Não é isso não é? Porque o amor de Cristo pela igreja não é um amor permissivo, é um amor que educa, é um amor que disciplina, é um amor que cobra que essa esposa seja perfeita, é um amor que cobra que essa esposa seja uma boa esposa. A Bíblia vai dizer isso, né? Que Cristo, ele ama a igreja, é claro, não há dúvida disso, ninguém acha que duvida disso, mas ele não aceita tudo da esposa. Não é? Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, não é? Então veja que as ordens que Deus criou todas as coisas são respeitadas por Cristo no seu relacionamento com a igreja. Então a gente precisa estudar isso, precisa refletir sobre isso, para que a gente possa ter essa felicidade. O segredo da felicidade não é a pregação do pastor Alexandre, não, isso não. O segredo da felicidade é a meditação na palavra de Deus de dia e de noite. É pensar, é refletir, é estudar, é procurar se informar daquilo que a palavra de Deus diz. E por que diz isso? Qual será o motivo? Por que Deus deixou escrito isso? Qual é a concordância que eu posso ter sobre esse ou aquele texto? É pensar. Olha, aqui em Salmo está dizendo assim, olha, que o homem que tem prazer na lei do Senhor e medita nela é um homem bem-aventurado. É um homem que vai ser frutífero, que vai ter a abundância, que vai ter paz. Mas isso é um texto isolado. Existem outros textos que falam sobre isso. Amanhã nós vamos falar sobre isso também. Mas a gente precisa entender que o segredo é meditar, é refletir. Gente, olha, existe tanta coisa dentro do cristianismo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que as pessoas nunca pararam para pensar, para refletir sobre isso, que quando a gente começar a falar, talvez você se assuste, talvez você perceba que algumas coisas que você pratica não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, é uma coisa religiosa que alguém trouxe de alguma outra religião, enxertou isso naquilo que se chama cristianismo. Hoje ninguém pensa, ninguém raciocina e foi aceito. Não é? E a gente precisa combater essas coisas. A felicidade, ela está justamente no que está escrito na lei do Senhor. Nós vimos hoje como Deus nos aconselha pessoalmente, né? Que é de responsabilidade de cada um, o cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, se alimentando, praticando atividades físicas, cortando excessos, controlando a nossa saúde. Isso é uns poucos, existem muitos outros conselhos, não é? Para que a gente possa viver, que não dá tempo para falar nisso, nem numa live, nem na vida inteira, não é? A gente tem que fazer disso uma constante. Mas também a Bíblia tem conselhos, né, para que a gente seja feliz e tenha uma vida próspera no nosso casamento. Hoje eu vou parar por aqui. A gente falou da vida pessoal, falou do casamento. Amanhã a gente já começa a refletir acerca da família, né? O que a palavra de Deus diz sobre esse casal, sobre essa pessoa que decidiu casar ou já é casado e percebeu agora através da meditação da palavra de Deus que ela precisa ter algumas mudanças na sua vida, que ela precisa aplicar a palavra de Deus na sua vida para que ela seja feliz. Como que esse casamento feliz, próspero, sarado, restaurado pela presença do Espírito Santo, guiado agora pela palavra de Deus, como é que esse casal vai se portar agora para criar os seus filhos, não é? Nós erramos muito na criação de filhos porque não prestamos atenção no que a palavra de Deus diz. Seguimos conselhos filosóficos, sociais, religiosos, mas não seguimos os conselhos da palavra de Deus. Amém?
que se você pensar e refletir um pouco, você vai ver que a palavra ela vai nos conduzir a termos famílias abençoadas. Se você puder, feche seus olhos, curva sua cabeça, quero fazer uma breve oração. Senhor Deus, a Tua palavra, ela nos ensina a sermos pessoas melhores, e não para os outros simplesmente. Pessoas melhores para nós, Pai. É olhar no espelho e se perceber algo valioso, né? A menina dos seus olhos. Alguém disse assim, olha, quando eu olho no espelho, eu estou gostando do que estou vendo. E é isso, Pai. É a gente olhar para nós e gostar do que vê. Saber que nós melhoramos como ser humano, como cidadão, como servos do Senhor. Essa alegria de ser melhor para nós mesmos vai também nos ajudar a ser melhor para os nossos cônjuges. Eu quero que o Senhor ajude os irmãos que são casados, as irmãs que estão tendo problema no casamento, dentro da palavra do Senhor, achar soluções, Pai, dentro da palavra do Senhor, achar respostas que possam ajudar a mudar esse quadro, para que esse casamento seja próspero, para que esse casamento seja feliz, para que a alegria do Senhor habite nesse casamento, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. E que o Senhor possa, então, nos abençoar segundo a Tua palavra, e que essa palavra possa fervilhar em nossa mente, nosso coração, até produzir o fruto que lhe apraz, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amanhã, se Deus permitir, então, nós falaremos sobre a família. O que é que a palavra de Deus fala sobre a família, né? Como é que a gente pode aprender meditando, refletindo, pensando e aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Deus abençoe a todos.